Nas páginas antigas das Sagradas Escrituras, encontramos não apenas um registro histórico, mas um guia intemporal para a conduta humana. Esses textos sagrados, venerados por milhões ao redor do mundo, ecoam os ensinamentos de Deus e oferecem um mapa para uma vida de significado, propósito e retidão. No cerne dessas páginas está a voz divina, clamando pela justiça, amor e devoção inabalável. Em meio às palavras sagradas, emergem advertências solenes contra os caminhos da desobediência e do pecado. Em letras vívidas e claras, somos confrontados com as realidades da existência humana, com seus triunfos e tragédias, mas também com suas tentações e quedas. É dentro deste cenário espiritual que encontramos 4 pecados graves, delineados com clareza divina, que despertam a ira do Altíssimo. Primeiro, adoração a outros deuses. A adoração a outros deuses é um tema fundamental nas Sagradas Escrituras, que não apenas revela a natureza divina de Deus, mas também oferece insights profundos sobre a relação entre ele e seu povo. É um conceito que transcende culturas e épocas, ecoando através dos séculos até os dias atuais. Na Bíblia, essa questão não é apenas uma proibição arbitrária, mas um reflexo do caráter de Deus e de seu amor pelos seres humanos. Deus é único e seu espírito tem ciúmes, não no sentido egoísta ou possessivo, mas como uma expressão de seu amor exclusivo por nós, seu povo. Ele nos ama profundamente e deseja nossa adoração exclusiva, não porque ele precise dela para seu próprio benefício, mas porque ele sabe que é o que melhor nos beneficia. Essa exclusividade de adoração não é uma imposição tirânica, mas um convite amoroso para experimentarmos plenamente sua presença e sua graça. Nas Sagradas Escrituras encontramos uma série de advertências contra a idolatria e adoração a outros deuses. Desde os 10 mandamentos até as palavras dos profetas, Deus nos lembra repetidamente dos perigos de nos afastarmos dele em busca de falsos ídolos. Essa não é apenas uma questão de obediência cega, mas uma questão de sabedoria e discernimento espiritual. Deus sabe que nada pode nos satisfazer verdadeiramente além dele mesmo, e buscar a adoração de outras entidades é se condenar à insatisfação e ao vazio espiritual. Adorar ídolos ou colocar qualquer coisa antes de Deus é considerado um pecado grave aos olhos de Deus, não porque ele seja um tirano exigente, mas porque ele sabe que isso nos afasta da fonte da verdadeira vida e felicidade. Ele nos quer comprometidos com ele e sua verdade, não para nos privar de prazeres ou liberdades, mas para nos libertar das correntes da falsidade e do engano. Ele nos convida a olhar além das ilusões do mundo e encontrar nossa satisfação suprema em sua presença. A idolatria não se limita apenas à adoração de estátuas ou objetos feitos pelo homem. Ela pode assumir muitas formas sutis em nossas vidas. Pode ser a busca desenfreada pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, ou até mesmo por relacionamentos humanos. Quando colocamos qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas, estamos essencialmente nos tornando ídolos para nós mesmos, nos curvando diante de nossos próprios desejos e ambições, em vez de nos submetermos à vontade divina. É importante compreender que a adoração a outros deuses não apenas nos afeta individualmente, mas também tem consequências sociais e culturais. Quando uma sociedade se desvia da adoração a Deus e abraça ídolos materiais ou ideológicos, ela inevitavelmente cai em injustiça, opressão e desigualdade. Isso porque a verdadeira justiça e compaixão só podem ser construídas sobre a base da adoração a Deus, que nos ensina a amar e valorizar todos os seres humanos como criaturas dignas de respeito e cuidado. Em última análise, a adoração a outros deuses não é apenas um pecado contra Deus, mas também um ato de autossabotagem espiritual e moral. É uma recusa em reconhecer a verdadeira fonte de nossa existência e alegria, e uma escolha de nos contentarmos com substitutos inferiores e passageiros. Somente quando nos voltamos humildemente para Deus e o adoramos como Ele merece, podemos experimentar a plenitude da vida e da alegria que Ele deseja para nós. O segundo pecado é o homicídio. O homicídio, acabar com a vida de outra pessoa, é um dos pecados mais graves mencionados nas Sagradas Escrituras
e é abordado com seriedade e peso moral. Para entender plenamente a gravidade desse pecado, é essencial compreender o contexto mais amplo da visão bíblica da vida e da natureza de Deus. Desde o início da Bíblia, somos informados de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso significa que cada ser humano possui um valor intrínseco e uma dignidade inerente, derivada diretamente de nosso Criador. A vida é um presente sagrado de Deus, concedido a nós como uma expressão de seu amor e uma oportunidade de viver em comunhão com Ele e uns com os outros. O homicídio vai diretamente contra esse princípio fundamental. Quando um indivíduo tira a vida de outro ser humano, está violando não apenas a santidade da vida humana, mas também desrespeitando a imagem de Deus que está presente em cada pessoa. É um ato de rebelião contra o próprio Criador, uma tentativa de usurpar o papel divino de dar e tirar a vida. Além disso, não é um crime isolado que afeta apenas a vítima e o perpetrador. Ele tem repercussões devastadoras que se estendem para além do indivíduo e impactam famílias, comunidades e até mesmo sociedades inteiras. A perda de uma vida humana não apenas causa dor e sofrimento imediatos aos entes queridos, mas também deixa cicatrizes emocionais e psicológicas duradouras naqueles que são deixados para trás. Deus nos instrui a valorizar e proteger a vida de todos os seus filhos, independentemente de quem sejam. Isso inclui não apenas evitar cometer assassinato, mas também trabalhar ativamente para promover a paz, a justiça e o respeito pela dignidade humana. Jesus Cristo enfatizou esse princípio quando ensinou sobre o amor ao próximo e até mesmo sobre o amor aos inimigos. Ele nos chamou a ser agentes de reconciliação e perdão, buscando resolver conflitos de maneira pacífica e procurando sempre preservar a vida em todas as circunstâncias. Além disso, a Bíblia nos adverte sobre as consequências espirituais do assassinato. Ele não apenas causa danos tangíveis nesta vida, mas também afeta nossa comunhão com Deus e nossa própria consciência. O livro de Gênesis nos conta a história de Caim, que matou seu irmão Abel por inveja. Após o assassinato, Deus confronta Caim e diz: "O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." Gênesis 4:10. Essas palavras destacam a gravidade do assassinato aos olhos de Deus e a necessidade de prestar contas por nossas ações. Portanto, o homicídio não é apenas um ato criminoso aos olhos da lei humana, mas também é um pecado grave aos olhos de Deus. Ele viola a santidade da vida humana, desrespeita a imagem de Deus em cada pessoa e causa danos profundos e duradouros às famílias e comunidades. Como seguidores de Deus, somos chamados não apenas a evitar cometer assassinato, mas também a trabalhar ativamente pela paz, justiça e dignidade humana em todas as áreas de nossas vidas. O terceiro é o roubo e injustiça. Roubo e injustiça são temas recorrentes nas Sagradas Escrituras, refletindo a importância que Deus atribui à justiça e à equidade em nossas interações uns com os outros. Esses pecados não apenas violam os direitos e a dignidade dos outros, mas também contradizem os princípios fundamentais de amor e retidão estabelecidos por Deus. Desde os tempos antigos, a Bíblia nos alerta sobre as consequências nefastas do roubo e da injustiça. Deus, em sua sabedoria infinita, entende que a harmonia e a equidade são essenciais para a convivência humana e para a realização de seu plano de amor e redenção para a humanidade. Quando falamos de roubo, não estamos nos referindo apenas à apropriação indébita de bens materiais. Embora o roubo envolva o ato de tirar algo que não nos pertence, pode assumir muitas formas e manifestações. Pode ser a fraude financeira, o desvio de recursos públicos, a exploração dos vulneráveis ou qualquer outra ação que prive alguém de algo que lhe é devido. Além disso, a injustiça é frequentemente associada ao roubo, pois muitas vezes é através de meios injustos que as pessoas obtêm vantagens indevidas sobre os outros. A corrupção, por exemplo, é uma forma de injustiça que mina os fundamentos de uma sociedade justa e equitativa. Quando indivíduos ou instituições usam seu poder para obter ganhos pessoais à custa dos mais fracos, estão distorcendo o padrão de justiça estabelecido por Deus. Deus é justo e nos convoca a refletir sua justiça em todas as nossas ações e relacionamentos. Ele nos ensina a tratar os outros com respeito e dignidade
reconhecendo a imagem divina em cada pessoa. Isso significa que devemos trabalhar honestamente, ganhar nosso sustento de forma ética e justa, sem explorar ou prejudicar os outros. Além disso, Deus nos exorta a compartilhar com os necessitados e a sermos sensíveis às injustiças que ocorrem ao nosso redor. Ele nos chama para sermos agentes de mudança em um mundo onde a desigualdade e a injustiça são abundantes. Isso significa não apenas agir corretamente em nossas próprias vidas, mas também defender os direitos dos oprimidos e buscar a justiça para aqueles que foram injustiçados. A compaixão é uma virtude fundamental no reino de Deus. Ele nos instrui a tratar os outros com gentileza e compreensão, especialmente aqueles que estão em situações de vulnerabilidade. Isso significa não apenas evitar prejudicar os outros, mas também estar disposto a ajudar aqueles que estão em necessidade, compartilhando nossos recursos e talentos com generosidade. Como seguidores de Deus, somos chamados a viver em conformidade com seus princípios de amor e justiça, buscando sempre promover o bem-estar e a dignidade de todos os seres humanos. E o quarto terrível pecado é o adultério e imoralidade sexual. A questão do adultério e da imoralidade sexual é um tema que permeia as Sagradas Escrituras, refletindo a importância que Deus atribui à santidade e à pureza nas relações humanas. Desde os primeiros relatos bíblicos até as cartas dos apóstolos, a mensagem de Deus sobre a sexualidade é clara e inequívoca. Deus instituiu o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Essa instituição divina é mais do que uma simples formalidade legal. É um vínculo espiritual e emocional projetado para refletir a união entre Cristo e sua Igreja. O casamento é uma expressão do amor sacrificial e comprometido que Deus tem por seu povo, e Ele nos chama a viver essa realidade em nossas próprias vidas conjugais. Central para a visão de Deus sobre o casamento está o princípio da fidelidade. Ele nos instrui a sermos fiéis aos nossos cônjuges, honrando e respeitando o compromisso que fizemos diante dele. A infidelidade conjugal, seja através do adultério físico ou emocional, é considerada uma grave violação desse compromisso e uma quebra da confiança e da integridade do relacionamento. Além do adultério, Deus nos chama a nos abstermos de qualquer forma de imoralidade sexual. Isso inclui a fornicação, que é a prática sexual fora do contexto do casamento, bem como outras formas de atividade sexual que desrespeitam a santidade do corpo e a dignidade humana. Deus nos criou como seres sexuais, e Ele deseja que vivamos nossa sexualidade de acordo com seus padrões divinos de pureza e santidade. A razão pela qual Deus considera o adultério e a imoralidade sexual como pecados graves é porque eles distorcem e corrompem o plano divino para a sexualidade humana. Deus nos criou para experimentar o amor e a intimidade dentro dos limites do casamento, onde a sexualidade é santificada pelo compromisso mútuo e pelo respeito mútuo. Desviar-se desse plano é desobedecer à sua vontade e causar danos profundos às pessoas envolvidas. O adultério não é apenas uma questão de quebra de confiança e compromisso. Também causa dor e sofrimento às famílias e comunidades envolvidas. As consequências emocionais e espirituais do adultério são vastas e profundas, afetando não apenas o casal envolvido, mas também os filhos, parentes e amigos próximos. Sua graça é suficiente para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem genuinamente de seus pecados e buscam sua misericórdia. O adultério e a imoralidade sexual são pecados graves aos olhos de Deus, porque distorcem seu plano divino para a sexualidade humana e causam danos profundos às pessoas e relacionamentos envolvidos. Deus nos chama a viver em pureza e santidade, honrando os compromissos que fizemos diante dele e buscando sua graça para nos ajudar a resistir às tentações que enfrentamos. Meu amigo e amiga, quando refletimos sobre os 4 pecados graves nas Sagradas Escrituras, adoração a outros deuses, homicídio, adultério e imoralidade sexual, roubo e injustiça, é natural sentir uma mistura de emoções. Esses pecados não são apenas transgressões contra as leis de Deus, mas também causam profundo sofrimento humano e distorcem a imagem de Deus em nós. Ele não nos deixa à deriva em meio às tentações e lutas da vida. Em vez disso, Ele nos oferece sua graça incondicional e perdão generoso. Ao nos depararmos com esses pecados em nossas próprias vidas,
ou nas vidas daqueles ao nosso redor, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está sempre presente, estendendo sua mão amorosa para nos guiar de volta ao seu caminho de amor e retidão. Devemos estar dispostos a ouvir, aconselhar com sabedoria e oferecer o conforto da amizade quando necessário. Ninguém está imune às tentações deste mundo, mas juntos, como uma comunidade de fé, podemos nos apoiar mutuamente na jornada da vida. A verdadeira vitória sobre esses pecados não vem apenas da nossa força individual, mas da graça transformadora de Deus em nossas vidas. À medida que nos rendemos a Ele e buscamos Sua vontade, Ele nos capacita a superar as adversidades e a viver uma vida de santidade e amor. Portanto, que possamos nos unir em oração e compromisso, buscando a face de Deus e permitindo que Sua luz brilhe em nossas vidas e em nosso mundo. Lembremos sempre que, apesar dos nossos pecados e imperfeições, Deus nos ama incondicionalmente e está sempre disposto a nos receber de volta em seus braços amorosos. Que possamos nos arrepender sinceramente de nossos pecados, confiar em Sua graça para nos restaurar e continuar a buscar Sua vontade em todas as áreas de nossas vidas.